e aos irmãos que estão assistindo. Eu sou o Jamir José, eu sou fundador da comunidade. Essa que cantava aqui na frente é minha esposa Marili. É uma alegria recebê-los aqui na comunidade Transfiguração. É um desejo sempre que temos no nosso coração que a casa de fato seja nossa. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, uma passagem bem conhecida de todos nós, passagem muito conhecida. Lucas, capítulo 15. Talvez muitas pessoas se perguntam, né? Antes de eu começar a refletir a palavra, eu quero partilhar isso. Por que a gente tem que ficar aqui até o fim do avivamento, para depois fazer a inscrição e vai embora tão tarde? Para que vocês participem da oração e já tenham um discernimento se vocês querem ficar 4 dias conosco. Tá certo? Do jeito que a gente canta, do jeito que a gente reza, do jeito que a gente fala de Deus. O objetivo é esse. Eu sei que muitas pessoas inscritas não estão aqui, mas a notícia corre. Amém? Então, irmão, esse é um dos objetivos. Sempre foi assim, desde o começo, né? Desde que a gente começou a encorpar praticamente o Rava, nós fazemos as inscrições após o avivamento. E é uma loucura. Eu cheguei aqui já em cima do horário, né? Porque para mim chegar eu preciso pegar o metrô. Moro aqui, tenho que pegar o metrô. Então eu estava muito congestionado hoje. E eu olhava a casa cheia, bem cheia, e ficava feliz, sim, mas isso não é um orgulho. Eu não sinto um orgulho, como a casa hoje, como tem bastante gente. Isso não tem no meu coração. O que me vem é o peso da responsabilidade. Né? Saber que as pessoas vieram, até algumas pessoas vieram à tarde e não conseguiram mais uma vaga, isso é muita responsabilidade para nós. Significa que nós, membros desse carisma, precisamos dar mais testemunho. Muito mais testemunho. Precisamos ser muito mais aquilo que o nosso carisma de vida nos pede para ser, que é reflexo do amor apaixonado de Jesus. Eu rezo a Deus que você consiga a sua vaga, você que não conseguiu. Mas eu rezo da seguinte forma: se for da vontade de Deus, amém? Porque se eu disser, Deus, dá a vaga para aquela pessoa que não conseguiu a vaga, e Deus quiser me atender, o que Ele vai ter que fazer? Tirar alguém que está escrito, não é? Então, se for da tua vontade, Senhor, e pode ter certeza que acontece dessa forma, se for da vontade de Deus. E digo, muitas pessoas dão o nome e depois não conseguem fazer, por isso que tem a fila de espera para as pessoas estarem entrando, sendo chamadas, né? E atenda rápido se for chamado, porque é muita gente, graças a Deus, que quer viver essa experiência. Então vamos à palavra. Lucas capítulo 15, versículo 11 seguintes, até o 32, vai falar de uma passagem conhecida, que é a passagem do filho pródigo. E eu quero trazer como tema, Deus ama com amor de pai. Diga comigo, Deus ama com amor de pai. Não é o pai, o seu pai. Não é o meu pai. Não é o pai terreno. Às vezes a gente pensa, Deus é amor, Deus é pai, Deus ama com amor de pai, e a gente tenta, né, ou tem as fragilidades do meu pai,
Isso acaba atrapalhando psicologicamente o nosso relacionamento com Deus, com essa figura de pai. Deus é um pai perfeito. Meu pai não era perfeito. Eu sou pai e também não sou perfeito. Mas a perfeição nesse mundo é um exercício espiritual que se torna uma ação caritativa, ou uma ação de caridade, ou um amor em atitudes. A perfeição é uma ação espiritual que me faz viver o amor em atitudes, que é o que eu chamo de caridade. Então, essa passagem, só para a gente contextualizar, para aqueles que estão talvez um pouco esquecidos, o filho mais novo pede a parte da herança, e o pai, contrariado, ele dá. Deus me dá a liberdade de escolha. Eu posso escolher ficar na casa do pai ou ir embora. Falando da dimensão de céu e inferno, eu posso escolher o céu ou posso escolher o inferno. O pai, que é Deus, vai se sentir contrariado, mas ele, no seu livre arbítrio, vai me dar essa liberdade de escolha. Então, o pai deu a parte da herança do filho. E com esse pedido, é importante a gente perceber, entender o seguinte: quando é que a gente dá a herança para o filho? Geralmente é quando o pai morre. Ele estava cortando a sua relação com o pai. Meu pai morreu em 1976. Eu tinha 6 anos de idade. Deixou de ser meu pai? Não, continua sendo meu pai. Mas a relação com ele não tem. Não existe mais. Mas ele continua sendo meu pai. Aqui é a mesma coisa. Esse jovem vai embora, gasta tudo, né, porque enquanto a gente tem dinheiro, tem amigo. Ficou sem dinheiro, os amigos do dinheiro, os amigos do copo, os amigos das festas desaparecem. E ele ficou numa penúria a ponto de ter que trabalhar lá numa fazenda, na criação de porcos, e não tinha recurso. Ele quis até e teve que se alimentar da lavagem dos porcos. Aí ele, puxa vida, caiu em si. E às vezes as pessoas dizem assim: por que Deus permite tantas coisas na nossa vida? Por que tanto sofrimento? Por que tanto isso? Por que tanto aquilo? Por que passo tanto trabalho? Por quê? Por quê? Por quê? Deus está te dando a liberdade. E num determinado momento, diante dessas dificuldades, como esse jovem teve, não foi uma coisa assim que aconteceu, ele foi embora hoje, e aí nesse mês todo ele ficou pobre, e aí ele trabalhou lá 1 ou 2 dias e voltou para casa. Não é isso não, irmão. Claro que isso é uma parábola, mas há um tempo. As pessoas, às vezes, eu também passo pelas dificuldades, pelas lutas, pelos sofrimentos, para que de repente, olhando para a minha história, eu enxergue: opa, algo está errado. Eu estou em falta. Com quem que ele percebe que está em falta? Com o Pai. Com quem que talvez eu e você estejamos em falta? Com Deus. Com o Pai. Eu falei talvez porque não conheço sua realidade. Às vezes eu escuto os membros da comunidade, ou algumas pessoas que vêm conversar comigo, e eu fico pensando, escutando e pensando: nossa, reza mais do que eu. Reza bem mais do que eu. Então eu não posso pensar quanto que você precisa de Deus, mas eu acredito que todos nós podemos ser melhores, amém? Fala para o seu irmão: você pode ser melhor, irmão. Aí você olha para ele e diz: você também, né? Você também. Quando o filho volta para casa, e aqui eu quero tomar a palavra, versículo 20: levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e,
movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e beijou. O filho estava ainda longe e o pai o enxergou. Eu quero dizer para você, irmão, que não importa a distância que você esteja, quando você virar para o Pai, quando você virar para Deus, Ele vai te enxergar. Você crê nisso? Então diga para o seu irmão, olha para Deus que Deus vai te enxergar. Parece que você poderia pensar assim, então Deus não me enxerga se eu estiver de costas ou se eu estiver no pecado. Você pode estar na porta do inferno. Eu acredito que Deus até no inferno Ele te enxerga. No inferno da tua vida. Mas eu estou falando aqui de um reencontro. De um olhar, não um olhar de quem está vendo. Eu estou te vendo. Mas um olhar de amor. Um olhar de acolhida. Um olhar de valorização. Mas olha só, safado desse jovem. Olhar de valorização. E mais do que um olhar, perceba, irmão, perceba as palavras. O pai, movido de compaixão, e compaixão é eu assumir a tua dor. O pai que estava sofrendo porque o filho foi embora, agora ele assume a dor do filho que está voltando. Ele talvez deva pensar assim, poxa vida, quanta humilhação tem no coração do meu filho, quanto sofrimento ele passou, quanto que talvez ele sofreu lá, quando foi abandonado, enfim. O pai começa a pensar com o sofrimento do filho. E eu estou falando aqui numa relação que pode acontecer entre nós. Compaixão é uma relação que eu posso ter contigo. Não é uma relação só de Deus para conosco, ou só do maior para o menor. Compaixão, ela é uma relação que pode acontecer com os iguais. Misericórdia, só do maior para o menor. Mas compaixão, não. Compaixão, o patrão pode ter pelo empregado, o empregado pelo patrão. O pai, trazendo para si a dor do filho, veja quanto que Deus traz para dentro dele, olhando para nós. Perceba isso, irmão. Em nenhum momento da sua história, por mais que ela possa ter sido trevas, escandalosa, em nenhum momento esse pai, Deus, deixou por um segundo, milésimo de segundo, uma fração de milésimo de segundo, Deus deixou de te amar. Ou você perdeu o valor para Deus. Eu gosto de dizer, para você que nunca me escutou falar, qual é o meu valor? Eu valho todo o sangue que Jesus derramou na cruz. Diga comigo, eu valho todo o sangue que Jesus derramou na cruz. É muito valor. Diga para o seu irmão, é muito valor. Fala para ele, eu não sabia que você valia tanto. E se for marido e mulher, essa frase vai pegar bem. E se for pai e filho, que conhece ali os erros do filho, os erros do pai, ai, ai, ai. O pai olhou, movido de compaixão, corre ao encontro. Corre ao encontro. Não é um andar. Sabe, quando nós nos colocamos a serviço do outro, não pode ser se colocar a serviço vagaroso, lento, caminhando, não, é como Nossa Senhora, às pressas Maria vai visitar a sua prima Isabel, e era na montanha. Claro, ela não foi correndo até na montanha, mas ela não se demorou. Eu quando falo disso, lembro uma vez que o senhor que eu tinha rezado por ele umas 2 vezes, ele estava para morrer, eu fui lá, rezei por ele, ele viveu. Ele viveu, não, continuou vivo, não tinha morrido. Mas pela 3ª vez eu me preguicei um pouco, coisa de meia hora, 1 hora, demorei um pouco mais, eu poderia ter ido 1 hora, vou colocar assim, antes na casa dele, não fui. E quando cheguei lá, com o meu pensamento humano atolorado, né, tolo, pensamento abobalhado,
Eu pensando comigo, que chegava lá, ia rezar pelo homem, tudo ia ficar certo. Cheguei lá, ele tinha morrido. Eu não disse nada. O pai vai correndo. Você tem alguém na sua família, meu irmão, que está passando por lutas, dificuldades, que talvez seja uma pessoa distante de Deus? Sim ou não? Bem, graças a Deus, fiquei feliz. 39 sim. Nós somos em mais de 300 pessoas. 39 sim é bom, né? Sim ou não? Você tem alguém na sua família com dificuldade, sim ou não? Sim. Encha-se de compaixão. Corra ao encontro. Abrace. É o próximo passo. Abraça. Abraça, mesmo que esse filho, esse irmão, esse marido, essa esposa esteja fedendo a porcos. Você está viajando, de repente passa por você, ou você alcança um caminhão de porcos. E o ar-condicionado do seu carro, ele está aberto para trazer o ar de fora, né? Porque tem aquele jeito que faz o ar movimentar dentro e o ar que vem de fora. E de repente o seu carro fica aquele catingão. Você está em 5 pessoas numa viagem daqui para a Bahia, não aconteceu isso, estou dando um exemplo. Aí você olha um para o outro e diz assim, quem foi? Aí daqui a pouco aparece ali o caminhão de porcos, para salvar, porque se o caminhão de porco não apareceu, aí a coisa ficou ruim, né? Olha só, o pai abraçou. Depois o pai, com aquele fedor todo, ele beijou. Como é que faz o barulhinho do beijinho estralado no rosto? Ei, olha para a pessoa do lado, não precisa beijar, só faz para... Ei, que estralaceira, coisa linda. É tão fácil ser feliz, né? É fácil demais. Agora, se fosse lá em casa, tem marido e mulher que nem estralar os lábios de longe. Muito menos aquele beijo de marido e mulher. Perceba as atitudes do amor de Deus nessa passagem. Depois, essa é a relação, ela ainda continua, versículo 21. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele nem terminou a fala, o pai falou aos servos. O pai nem deu atenção para o filho. O filho voltou. O pai está cheio de compaixão. O pai correu, o pai beijou, o pai abraçou, e o filho começou a dar aquele seu pedido de perdão, eu gosto de uma frase do Padre Antero. O Padre Antero dizia, quando a pessoa está na fila da confissão, decidido, arrependido, decidido a se confessar, ele já é digno do perdão. O pai olha para os servos e diz, venho cá, e olha só o que o pai diz, versículo 22, trazei-me depressa a melhor veste e vesti-lhe. Depressa. Quem volta para a casa de Deus começa a usar vestes novas. Diga comigo, quem volta para Deus usa vestes novas. Tem gente que volta para Deus e continua usando as vestes velhas. Você estava vendo, não vi o vídeo, não dou bola para essas coisas, mas estava lá embaixo do vídeo no YouTube, sobre as pastoras sedutoras. Aí apareceu. Quem vem para Deus usa vestes novas. Mas tem muita gente que vem para Deus, me deu um negocinho, olhei para a pessoa, cada um vive a sua vida, mas me deu dó, pensei assim, se eu tivesse dinheiro agora, eu ia comprar uma calça nova para esse camarada. Porque, certo, ele caiu um tombo num morro, cheio de pedregulho, foi se rasgando tudo assim, ó.
Quando eu era jovem, se usasse uma calça dessa, meu Deus, eu era caçoado, zombado, escarnecido. Hoje é moda. Eu devia era ter guardado as minhas calças quando eu era jovem, não tinha, né? Adolescente. Eu podia dar para a adolescência hoje, eles iam ficar felizes. Estava na moda. Eu nasci num tempo errado, eu acho. Pela moda, eu devo ter nascido num tempo errado. Porque o que eu tive de calça rasgada na minha vida, meu irmão, e era dos outros ainda. Já chegava, a gente dizia que era calça puída. Já ouviu essa frase, não? Era puída, assim. A pessoa usou tanto aquela calça jeans que já tinha até os fios da trama, né? Só tinha assim, nesse sentido já tinha se acabado. Louvado seja Deus, que eu nasci fora da moda e que eu escutei a voz de Deus. Fala para mim, louvado seja Deus, que me fez ouvir a sua voz. Mas a palavra continua, vestes e coloca um anel no dedo. E o pai restaura a autoridade daquele filho. Olha que bonito. Restaura a autoridade, restaura a aliança com o filho. Você não vai ser um empregado. Essa era a proposta do filho. Eu quero ser tratado só como um empregado. Não. Você é filho. Diga para o seu irmão, você não é um empregado de Deus. Você é filho. Filho. Passagens da Cananeia. Ela disse para Jesus, Senhor, mas pelo menos os cachorrinhos se alimentam com as migalhas que caem da tua mesa. E Jesus ficou tocado profundamente e disse, pode ir, minha filha, pode ir que a tua filha já está liberta do capeta lá, está curada da enfermidade. A Cananeia, ela se comporta no seu pedido como um cão que come as migalhas da mesa. Se bem que hoje em dia os cães, eles não comem mais as migalhas da mesa. Inclusive tem dono de cachorro que está comendo as migalhas do cão. E vai comer pior ainda. Ame seu cachorro, mas ele não pode ser seu filho, porque isso não é vestes novas. Não é. Nunca esqueça disso. E quando Jesus diz essa frase, ele está dizendo para mim e para você, que eu e tu não somos pagãos, nós somos filhos. E todo filho tem direito de sentar na mesa. Amém? Me ajuda aí, diga para o seu irmão, tu é filho de Deus. Tens direito à mesa celestial. Diga, não perca o teu assento. Fala para ele, número 44B. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Fechando aqui. Depois, o anel restaura a autoridade e as sandálias nos seus pés, a segurança. Mas essa é a relação com o filho, e começa a festa. Porque o pai, que nunca perde a esperança, eu queria que você me ajudasse, dissesse para o irmão, diga para o seu irmão, meu irmão, Deus nunca perde a esperança. Por isso, você está aqui. Entendeu? O filho mais velho, que é aquele que era o certinho, que não foi embora, ficou chateado. Às vezes as pessoas mais velhas na igreja ficam chateadas com os mais novos. Chegou, já quer sentar na janela, né? E ele fica chateado. Eu nunca, pai, fui embora, tu nunca me deu nem um bezerro para me fazer uma festa com os meus amigos. Agora vem esse teu filho, que gastou toda a sua parte da herança com as meretrizes, e tu faz uma festa, restaura o lugar de dignidade dele, que é isso? E o pai vai dizer assim, olha que coisa gostosa de ouvir. O pai vai dizer no versículo 31, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Deus está dizendo isso para quem?
Para quem? Não. Está dizendo para aquele que sempre está com Deus. Escuta. Na passagem é para o mais velho. Mas Deus está falando para mim e para ti. Ou para aquele que sempre está com Deus. Ele diz assim, versículo 31. Filho, tu estás sempre comigo. Tu estás sempre comigo. Sempre. No avivamento, na missa, no trabalho, na escola, aonde ninguém te conhece, nos teus negócios, tu estás sempre comigo. Na alegria, na tristeza, na enfermidade, na prosperidade ou na dureza, tu estás sempre comigo. Consegue entender isso? Por isso, tudo que é meu é teu. Meu Deus.